você vai ver esse vídeo, mas eu quero te desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tô muito feliz por estar de volta. A semana passou voando, a gente quase não sentiu, mas quero agradecer a Deus, né, por essa semana que passou. Agradecer a Ele por mais um dia, por Ele ter feito grandes coisas nas nossas vidas, por mais que a gente não contemple tudo, mas que sejamos gratos em tudo que o Senhor fizer na nossa vida, amém? Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, na verdade uma ministração sobre um questionamento que eu fiz. Eu falei assim, por que ainda as coisas não aconteceram na minha vida se eu estou vivendo a palavra? E o Espírito Santo falou para mim, comece a profetizar o que você quer que eu vou realizar. E aí ele me fez lembrar de uma passagem que está lá em Abacuque 2, que a gente vai ler aqui. Mas antes de ler eu quero orar, agradecer a Deus por mais uma ministração, por mais uma palavra, que a gente possa interiorizar isso nas nossas vidas, amém? Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é bom, queremos te agradecer porque o Senhor olha para nós com um olhar de compaixão, de graça. Não merecíamos o teu cuidado, não merecíamos tantos detalhes, mas o Senhor é Pai. E como Pai, queremos te agradecer neste momento, porque o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações, se inclina para realizar os desejos do nosso coração. E queremos te agradecer por essa semana que passou. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, o Espírito Santo ministrou para mim uma palavra sobre um questionamento que eu fiz para ele, né? Que eu falei assim... porque algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida, se eu estou obedecendo a palavra, né? Então, todas as vezes que você estiver alinhado com a palavra de Deus na sua vida, você tem que se analisar, né? Porque, tipo assim, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para você viver. Então, se você acha que sua vida tá parada ou então alguma coisa ainda não aconteceu, é porque tá faltando um startzinho aí para você começar a viver. E a palavra ministrada no meu coração tá em Abacuque, no Velho Testamento, Abacuque 2, versículo 12, que diz assim: escreva a visão, torne-se bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem estiver correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Então, aqui o Senhor estava falando para Abacuque escrever o que ele desejava, para que no tempo determinado por Deus acontecesse. E muitas vezes a gente tem a mania, tipo assim, minha vida não mudou, eu acho que tá tudo parado, será que Deus tá ouvindo as minhas orações? Mas o que você tem profetizado para que isso se torne uma realidade? E eu lembro que um determinado período da minha vida eu fiz um mural dos sonhos. Então ali naquele mural dos sonhos eu coloquei algumas coisas que eu queria que acontecesse na minha vida, mas depois eu, tipo assim, olhava para aquele mural e achava que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então eu tirei aquele mural, eu me desfiz daquele mural dos sonhos e comecei a perguntar para Deus o que ele queria. Porque lá em Filipenses 1,6 diz que até o desejo do seu coração, até os sonhos do seu coração, é Deus que faz, é Deus que coloca.
E tanto vem dele o querer como o efetuar. Então ele coloca o desejo no seu coração e ele mesmo que realiza. Aí eu falei, então se tipo assim, os sonhos que eu tenho é Deus que coloca, então eu preciso saber que sonhos são esses. E aí eu comecei a orar pedindo a Deus para ele me mostrar quais eram os sonhos que ele queria para minha vida, porque eu queria desejar, começar a desejar aquilo. E não que seja feita a minha vontade, mas sim a dele. E aí eu comecei a orar em relação a isso e Deus começou a falar o que ele tinha para mim. E eu comecei a profetizar em cima disso. E hoje, tomando banho, conversando com o Espírito Santo, ele me disse isso. Comece a escrever o que você quer, que eu vou realizar. E aí, com base nessa palavra que ele me deu, ele me deu Abacuque 2, que diz exatamente isso, para a gente escrever detalhadamente e crer que no tempo certo o Senhor vai realizar. Então eu te convido hoje a você pegar um caderno e escrever todas as áreas da sua vida, espiritual, sentimental, familiar, profissional, tudo que você quer. Escreva num papel e comece a declarar isso todos os dias. Eu aconselho você pegar esse papel e colar no seu guarda-roupa ou então na geladeira, na cabeceira da sua cama, não sei, um lugar visível para que você não esqueça e todos os dias você declare aquilo ali. Crendo, lógico, você vai realizar. Mas antes de você escrever, consulte ao Senhor o que Ele quer. Porque assim, se a Bíblia diz que vem dele o querer e o efetuar, então não adianta muito você colocar coisas que não está no plano de Deus. Então que seja feita a vontade dele na sua vida, que você possa voltar a sonhar, que você possa realizar os planos de Deus na sua vida, que tudo que vier a acontecer, que se cumpra no tempo determinado por Deus, que você não tenha ansiedade de realizar fora do tempo, porque fora do tempo vai te trazer maldição, e que você possa viver exatamente aquilo que Deus quer para sua vida, amém? Que o Senhor possa tão somente ministrar essa palavra no seu coração, que venha fazer sentido para você, e eu desejo um excelente final de semana.